E vamos chamar mais uma pessoa para essa conversa. Quem entra no papo é a Patrícia Oliveira, que é integrante do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro e uma das fundadoras da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é um dos grupos apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Olá, Patrícia, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde. Seja Obrigada bem-vinda. pelo convite. Muito obrigada a você pela participação. Patrícia, o movimento... Comunidades e Movimentos contra a Violência faz uma cobrança muito dura em relação ao controle externo da atividade policial. E daí eu vi que vocês fazem uma crítica muito interessante, que é o seguinte: um policial é mais punido por não estar com as botas e o cabelo em conformidade com as regras do que usar violência contra populações pobres e faveladas. Nesse contexto em que a gente discute a morte de Marielle Franco, o genocídio da população negra, qual é a importância de realmente exigir esse controle da polícia? Primeiro, é importante porque é uma atribuição do Ministério Público e como o assassinato de Marielle e tantos outros, isso não acontece. Para quem não sabe, meu irmão sobreviveu ao assassinato da Candelária, que aconteceu em 1993. E desde lá, então, nunca o Ministério Público fez controle externo da atividade policial, que é uma das suas atribuições. Como fazer essa cobrança? Vocês têm tido algum tipo de abertura para esse diálogo? Olha, ao longo dos anos a gente vem tentando fazer esse diálogo, tentando conversar, isso passando por vários governos, por vários procuradores, já foram entregues vários documentos, né? E agora a gente está pensando uma incidência no Conselho Nacional do Ministério Público, para que o Conselho Nacional do Ministério Público possa falar com os ministérios públicos de todo o Brasil, para que ele realmente comece a fazer o controle externo. Porque a violência policial ela só não acontece no Rio de Janeiro, mas ela acontece em todo o Brasil. Trazendo para... Você falou, né, que essa cobrança foi feita em vários governos. Como que você enxerga esse governo atual de Wilson Witzel no Rio de Janeiro? Primeiro, é um governo sem diálogo com a população negra, a população pobre, a população favelada. E segundo, é bem diferente de todos os governos que já passaram. Porque ele não tem um diálogo e ele, por ter sido um magistrado, um juiz, ele sabe muito bem o que é a lei. Então, quando um governador fala que tem que entrar na Cidade de Deus e jogar uma bomba, quando ele fala que tem que dar tiro na cabecinha, ele foi um magistrado, ele foi um juiz. Ele sabe muito bem o que diz a lei, o que está dentro da lei. Então, ele é um governador que ele só governa para uma classe da sociedade, ele não governa para todos. Os moradores de favela, ele não governa. Porque se ele governasse, ele não teria ido dentro de um helicóptero, passando, sobrevoando uma comunidade e dando, os policiais deram um tiro e ele estava dentro desse helicóptero. Ele não teria comemorado a morte do menino na ponte Rio-Niterói, que fazia algumas pessoas refém e que tinha claramente problemas psiquiátricos. E ele chegou dançando e comemorando. Sim. Patrícia, a gente está falando aqui sobre o legado de Marielle Franco, sobre os impactos da morte dela. Como isso foi para você? Quero que você fale qual a sua experiência, como foi para você que mora no Rio de Janeiro, ter passado por esse momento, o que mudou na sua vida depois do assassinato de Marielle Franco? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus sentimentos. Eu tive a oportunidade, tive o prazer de conhecer Marielle, de ser amiga dela, então a gente era muito próxima, a gente conversava bastante, inclusive no dia do assassinato dela eu ia na atividade da Casa das Pretas, mas aí eu estava trabalhando no mecanismo, acabei saindo mais tarde, não fui, e quando eu cheguei em casa, uma amiga nossa, em comum, me ligou falando que ela tinha sido baleada, e aí eu falei, impossível ela ter sido baleada, que até então ela tinha sido baleada, tinha sido levada para o hospital. E aí eu liguei para os outros membros do mecanismo, e aí ninguém sabia de nada. Tentei falar com o deputado federal Marcelo Freixo para saber. E aí, meia hora depois, uma outra amiga nossa, em comum, estava indo encontrar a Mônica Benício, e realmente a Marielle tinha sido assassinada. E
E aquela noite, assim, todos os familiares ficaram se falando, ficaram se ligando e ninguém acreditava. E aí foi uma noite que choveu muito, relampeou, trovejou no Rio de Janeiro. E no outro dia, todos os familiares foram para a Câmara muito cedo para velar o corpo dela, para estar junto ali com ela, porque a gente não acreditava que ela tinha sido assassinada da maneira como ela foi. Também é importante destacar que ela deixou um legado, sim, mas tem muita gente que fala em nome de Marielle, tem muita gente que faz muita coisa em nome de Marielle que Marielle não aceitaria. Para quem conheceu Marielle de perto, sabe muito bem qual eram as pautas de Marielle, qual era a ideologia de Marielle. Então, a Marielle jamais iria discriminar alguém que seria da população LGBT, porque ela era do segmento LGBT, sim. Ela não ia discriminar ninguém negro. Então, a Marielle, ela tinha um trabalho, ela tinha pautas que ela seguia durante os anos da vida dela e que fez ela ser vereadora. Eu trabalhei para a campanha da Marielle, eu ajudei na construção da candidatura dela a vereadora. Eu e vários outros familiares. E várias pessoas perguntaram por que a gente estava construindo a candidatura dela e nunca tinha construído de outros. Porque a gente acreditava nela e o mandato dela era um mandato coletivo, sim, foi construído por todos nós. A Rede Comunidades e Movimentos contra a Violência reúne muitas dessas Marielles? Sim, a rede reúne muito dessas Marielles e também reúne outras Marielles que já morreram, não foram assassinadas, mas que já faleceram durante a sua luta, né? No Rio de Janeiro, a falecida Edmeia, que é do caso de Acari, que esse ano completa 30 anos, ela foi uma outra Marielle, porque ela foi assassinada. No Rio de Janeiro tivemos 2 mulheres assassinadas, uma Marielle e a outra Edmeia, que investigava o desaparecimento dos 11 de Acari, que também foi cometido por policiais militares, que até hoje ficaram impunes, né? Porque, como eu disse, a polícia militar está muito mais preocupada com a botina que está suja com a barba do que com os policiais que cometem assassinato. Haja vista o major, o capitão Ronald, porque ele também já tinha feito a chacina do Via Show, já tinha matado outras pessoas e nunca foi julgado. E aí agora entra na história do escritório do crime, né? Então, assim, todo mundo sabe. Se você pegar os casos, você vai ver que tem vários policiais envolvidos, a instituição Polícia Militar, todo mundo sabe. O maior problema é uma reação, o maior problema é fazer. O Ministério Público sabe. 90% dos casos de auto de resistência, que agora não é mais auto de resistência, são arquivados e 2, 3 policiais praticaram esses autos de resistência. Patrícia, agradeço demais a sua participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, uma boa tarde. Força na sua luta. Obrigada, Patrícia. Até mais.